Gente, após o caso Eloá, menininha de 1 ano e 6 meses, que foi sequestrada, mais uma denúncia. Dessa vez, uma outra criança, um menininho, que aconteceu em Rio Branco do Sul. Deixa eu conversar com o Bitar. Uma criança autista, né, Bitar? Exatamente, Paulo Gomes. Esse menino estava dormindo, estava em casa, estava sozinho por um período de tempo ali, por um intervalo de tempo, porque a avó dele tinha deixado ele dormindo para ela ir no mercado, que é ali perto da casa, ali em Rio Branco do Sul. Acontece que um homem vai até essa casa, pega esse menino ali, trata ele super bem. O menino também é autista, então ele não esboça também muitas reações ali, e esse homem sai andando pela rua como se não fosse nada, Paulo Gomes. Simplesmente leva o menino de dentro de casa. E o detalhe, ninguém sabia quem era esse homem, nenhum familiar conhecia esse rapaz, até que ele sequestra e pega esse menino de 5 anos de idade e leva para casa da ex-mulher, Paulo Gomes. Aí o pai dele chega e fala: ó, é o seguinte, todo mundo já estava mobilizado, a polícia civil já estava mobilizada. Ele chega lá para essa senhora, né, para a mãe desse menino, fala: não, o meu filho levou o teu filho lá para casa da ex-mulher dele. Vê se pode uma coisa dessa, Paulo Gomes. 3 dias depois da gente falar um caso que teve uma repercussão gigantesca. E a gente foi até Rio Branco do Sul para contar essa história que a gente traz agora aqui no Cidade Alerta. Apenas 3 dias depois de um caso de sequestro que ganhou repercussão nacional, o da pequena Eloá Pietra, de 1 ano e 7 meses, mais um sequestro foi registrado na Grande Curitiba, dessa vez em Rio Branco do Sul, na região metropolitana. O pequeno Arthur Guilherme, de apenas 5 anos, foi retirado de dentro da própria casa e levado por um estranho. O caso rapidamente ganhou as redes sociais com cartazes de que o menino estava desaparecido. Uma câmera de segurança perto da residência onde mora a criança apontou o possível sequestro. A imagem mostra que o caso aconteceu por volta das 9h30 da manhã. Um homem aparece com uma criança no colo, andando calmamente. Uma mulher passa ao lado deles e não desconfia de nada. Poucos minutos depois, a avó da criança chega na residência e não encontra o Arthur. Liga para a mãe do menino, que também não sabe de nada, e o desespero começa. De acordo com um relato dos familiares à polícia, Arthur tem autismo e ficou dormindo em casa sozinho enquanto a avó dele ia até o mercado. Mas neste intervalo de tempo, alguém entra na casa, pega o Arthur e o leva. A polícia foi chamada e uma vizinha da família relatou o que viu durante a manhã. Tivemos acesso ao depoimento dessa mulher. Por questão de sigilo, ela não será identificada. Para o delegado, ela conta que nunca tinha visto aquele homem antes, mas por tratar bem a criança no primeiro momento, não desconfiou de nada. Eu passei na frente da casa dela, o homem estava saindo com o nenenzinho só de fralda. Saiu com ele erguidinho, conversando bem, dizendo assim que ele não ia se judiar dele, o teu tio vai cuidar bem de você. Daí eu nem liguei nada. Assim que a família vê as imagens e percebe que Arthur foi sequestrado, eles chamam a polícia. Os policiais imediatamente começam as buscas, mas de repente um homem se aproxima e avisa a família que o filho dele tinha levado a criança para casa, mas sem explicar o motivo. A mãe do Arthur também foi ouvida na delegacia e contou que nunca viu ou conheceu o suposto sequestrador. Não conheço. Os policiais então foram até o endereço onde Arthur estava e prenderam o homem em flagrante. Ele foi identificado como Jonathan Felipe Ribeiro, de 24 anos. Ele não tem passagens pela polícia, mas ao dar a própria versão sobre o que teria acontecido, fala que a criança estava sozinha na rua. A minha versão foi que eu peguei, achei ele na rua. Do mesmo jeito, no momento, eu fiquei desesperado, eu não sabia, eu estava sem bateria no meu celular, eu estava sem nada, eu não tinha como recorrer, eu não sabia o que fazer. Eu até procurei vizinho próximo, mas eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer. Quando eu cheguei na casa da minha ex-mulher, ela pegou, ligou para o meu pai, do meu pai nós pegamos, conversei, aí nós achamos, ficou o tio da criança ainda e tudo mais, e foi ali que nós resolvemos. Mesmo assim, o delegado determinou a prisão de Jonathan pelo sequestro e cárcere privado do menino de 5 anos. No entanto, o juiz determinou uma fiança de 2 salários mínimos para que ele responda o processo em liberdade. Um indivíduo que não apresenta nenhuma passagem criminal, não foi preso por nenhum crime previamente, né, nunca respondeu ali nenhum processo criminal. Então, desperta nossa atenção aqui esse fato dele não se lembrar que, de fato, pegou essa criança sua residência. Então, as investigações seguem nesse sentido para que a gente possa entender o motivo ou então para que a gente possa entender se ele estava sob efeito de alguma coisa que teria levado ele a
a essa prática, a essa conduta. Caso Jonathan pague a fiança, ele será colocado em liberdade e terá que cumprir medidas protetivas como não poder se aproximar da vítima, familiares e testemunhas e não poderá manter contato com as pessoas envolvidas no processo. O delegado que investiga o caso garante que a soltura de Jonathan não interfere na investigação. As investigações agora, elas continuam, novas oitivas já estão agendadas para que a gente possa entender o motivo desse rapto momentâneo ali dessa criança, o porquê que ele fez isso. O estado de liberdade dele nesse momento, né, não prejudica aqui, de certa forma, as investigações. Paulo Gomes, como você falou já, que a gente não tem aqui que dar a nossa opinião pessoal, né? Mas olhando essa imagem, esse rapaz ele fala assim, não, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer. Mas quando a gente vê uma imagem, ele caminhando calmamente na rua, e ele fala o seguinte no depoimento, não, eu procurei algum vizinho ali porque eu não sabia o que fazer. Passa uma mulher do lado dele, Paulo Gomes. E essa mulher, inclusive, foi ouvida na delegacia também, deu a versão dela que ela não percebeu nada ali, porque o rapaz só estava passando com a criança. Ou seja, a versão dele tá mal explicada, precisa dar uma melhorada aí nessa explicação, porque nem a família acredita, muito menos a polícia nessa versão que ele deu, até porque tem outras pessoas, vizinhos, que falaram, não, ele foi lá na casa e ele saiu pelo portãozinho da casa já com o Arthur no colo. Paulo. Então vamos fazer o seguinte, colocar, bom, não temos a imagem, né, da criança. O que fazemos? Como que a população pode ajudar nesse caso, hein, Bitar? Nesse caso, Paulo Gomes, a criança já foi encontrada, né? Foi encontrada lá na casa da ex-mulher do Jonathan. Foi encontrada lá, a polícia agiu rapidamente ali, conseguiu encontrar essa criança, levou o Arthur de volta para os braços da mãe, mas a polícia ainda não sabe qual é o motivo dele ter tirado essa criança. Até porque os familiares não conhecem o Jonathan, não sabem quem ele é, né? Ele não tinha nenhum tipo de intimidade com a família para ele ter chego lá nessa casa, entra lá, pega uma criança autista de 5 anos, que num primeiro momento estaria dormindo, segundo o relato da avó, e ele tira ela de casa sem motivo algum e leva para casa da ex-mulher. A polícia não consegue entender, não consegue definir ali exatamente o motivo para saber o porquê que ele fez isso, Paulo. Esse é o ponto da investigação. Igual aconteceu lá da Eloá, né, da Leandra, que fala que tinha autorização da mãe para ficar com a criança, ela também não apresentou uma justificativa plausível para o que ela fez. Então são dois casos que a polícia precisa identificar a motivação, se tem mais alguém envolvido, se foi de caso pensado, enfim, tem muita coisa a ser explicada ainda também nesse caso do Arthur. Paulo. Então aí só se a população, né, se alguém tiver sabendo de alguma coisa que envolva esse rapaz e mais alguém, lembrando que nesses casos você pode fazer denúncias anônimas. Existe um sistema policial em que você faz a denúncia anônima, você se protege e você ajuda a polícia. Só não vai ser bobo de querer fazer denúncia anônima mentirosa, passar trote, porque a polícia tem sistemas que identificam os trotes e aí você vai se lascar. Mas talvez essa seja a possibilidade, ajudar a polícia a desvendar a motivação.